Olá, meus amados, graça e paz da parte de Deus Pai, de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vós nesta noite, e que o Pai dos altos céus vos contemple neste momento, vos abençoe e vos dê a paz. Hoje, a graça e a misericórdia de Deus, uma vez mais, me coloca aqui nesta gravação para dizer que Ele te ama e que Ele se preocupa com você. Sabe, aqueles momentos que nos sobrevêm de tempo em tempo, nos dias das nossas aflições, nos dias das angústias, das adversidades, e que parece que o Senhor nos abandonou, e que parece que o Senhor se distanciou de nós, e que agora nós estamos só, num deserto, sem direção, sem alimento, sem água, num lugar onde não pode se encontrar descanso. Mas eu quero dizer para você que isso é somente um pensamento que te sobreveio por causa da luta, da aflição, porque ele jamais se distanciará de você. Perto está o Senhor de todo aquele que invoca, de todo aquele que teme o seu santo nome, de todo aquele que o busca. Ele mesmo nos deu a sua palavra, que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, onde ele aparece aos seus discípulos, e ele disse: Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor, Ele sempre nos ensina a sua lei, a sua palavra, os seus mandamentos, os seus caminhos. Ele nos mostra tudo o que Ele recebeu do Pai. Que como o Senhor, Ele nos ama, e Ele nos deu a conhecer tudo o que Ele recebeu da parte do Pai, Ele revelou a nós. Ele nos instruiu em toda a sabedoria, através dos seus ensinamentos, dias após dias, durante o tempo em que Ele esteve no seu ministério terrestre. E hoje nós continuamos recebendo esse ensinamento por meio da palavra que Ele nos deixou, como Ele mesmo diz, para que nós examinássemos as Escrituras, porque nós julgamos ter nelas a vida eterna e são elas que dele testificam. E aqui o Senhor Jesus, naquela cerimônia, logo após o Senhor Jesus celebrar a ceia com seus discípulos, e Jesus, levantando-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu, e depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés do seu discípulo e enxugar com a toalha que ele estava cingido. E quando ele aproxima de Pedro, Simão Pedro, Pedro faz uma pergunta: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E respondeu Jesus: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E Pedro retruca Jesus, dizendo: nunca me lavarás os pés. E Jesus lhes respondeu: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. E Pedro, que era aquele homem que mudava de posição rapidamente, porque ele amava o mestre, isto é uma virtude muito grande daqueles que erram, mas que arrepende, que reconhece o seu erro e volta atrás. Pedro tinha essa virtude, e Pedro imediatamente respondeu do que havia dito para o mestre, e ele então agora suplica o Senhor. Ele diz: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus diz que
aquele que estava limpo não necessitava mais de se lavar senão os pés. E ele fala que nem todos eles estavam limpos, porque ele sabia que ali havia um dos quais ele havia escolhido entre milhares e milhões de pessoas, Judas Iscariote, que já tinha premeditado no seu coração de trair o Filho de Deus vendendo por 30 moedas de prata. E Jesus, falando aos seus discípulos, procurava ensiná-lo, transmitir o seu ensinamento para que eles pudessem ter o mesmo entendimento que havia em Jesus naquele dia, ter o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo cuidado que Jesus tinha pelos seus discípulos, que cada um pudesse ter com o seu companheiro. E aí Jesus diz assim: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sou Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se o fizer. Meus queridos e amados irmãos, o Senhor, Ele procurou de todas as formas nos ensinar os seus mandamentos. E bem-aventurado, mais do que feliz, é aqueles que guardam as palavras do Senhor em seus corações, em suas mentes, e que as pratica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele será cuidado, protegido e guardado pelo Senhor que fez os céus e a terra. Que no dia do dia mau, das adversidades, dos dias difíceis, Ele nos esconderá no seu tabernáculo. Ele nos levará para um lugar seguro. Ele nos dará a paz e nos livrará de todo mal e nos protegerá de todas as sortes de males, das enfermidades, como ele diz lá no Salmo. Como ele nos disse no Salmo de número 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a sua habitação, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedras. Pisarás o leão e a aspe, calcará aos pés o filho de leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o louvarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome.
Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na sua angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei, e dar-lhe-ei abundância de dia, e lhe mostrarei a minha salvação. Meus queridos amados, olha que promessa tão gloriosa que o Senhor ele nos faz, que aquele que habita no seu esconderijo, ou seja, aqueles que carregam inserida na sua alma, no seu espírito, no seu coração, na sua mente, as suas palavras, os seus mandamentos, e que pratica e guarda e obedece, ele tem um compromisso com esses de proteger, de livrar, de guardar, porque eles conheceram o nome dele. Ele diz: aqueles que me amaram tão encarecidamente, eu agora vou livrá-lo eles de todos os males. Praga nenhuma poderá tocar na sua casa, entrar dentro de você, mortandade, enfermidade, porque eles conheceram o meu nome. Aqueles que conheceram o meu nome, eles sabem muito bem quem eu sou, que eu criei o mundo, tudo que neles há, simplesmente pela ordem da minha palavra. Eu disse haja, e aquilo que não existia veio a existir. Eles confiaram em mim, e aqueles que confiam em mim, eu lhes darei proteção, que nem o mal poderá tocá-lo, porque eu ordeno os meus anjos que acampem em volta deles e os livre de todo o mal, porque eles conheceram o meu nome. Estes são os que habitam no meu esconderijo, a minha sombra, aonde não temerá o espanto noturno, nem a mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, porque eu os protejo e eu os guardo. Esta é a minha proteção, aqueles que creem no meu nome, aqueles que creem no meu poder, aqueles que creem no meu poder, esses eu guardo, eu protejo, eu abençoo. Mas como poderia eu proteger alguém que não acredita em mim? Aqueles que não confiam em mim, aqueles que duvidam do meu poder, porque todos são livres, mas jamais aqueles que crerem em mim sofrerão, ficarão desamparados, desprotegidos, porque eu dei a minha palavra que passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, e aquilo que eu falei eu cumpro na vida daqueles que me buscam, daqueles que esperam em mim, daqueles que não procuram estabelecer a sua própria justiça, mas que busca a justiça que vem do alto, onde eu estou assentado, porque eu sou o justo juiz que julgo corretamente, que eu vos dei os meus mandamentos, que amai-vos uns aos outros assim como vos tenho amado, que ame os vossos inimigos, que abençoe e não amaldiçoa, bendigam, falam bem daqueles que falam mal de você, porque fazendo isso, vocês terão a minha proteção, porque eu vim trazer amor e por vos amar, eu tomei a cruz por amor a vós, eu dei a minha vida para que vocês tivessem vida. E esses que assim o fazem, eu vivo neles, nas suas mentes, nos seus corações, eu abençoo, eu protejo, eu guardo, eu trago paz, eu trago segurança, e todos estes sentem-se protegidos como uma criança que está no seio, nos braços da sua mãe. Ela descansa, ela está em paz, ela está tranquila, ela se sente segura e ela não teme nada, porque confia na sua mãe. E a esses eu guardo, eu protejo, eu livro de todo mal.
Por isso, meus queridos, meus amados, bem-aventurado, mais do que feliz, são aqueles que guardam os seus mandamentos. Como ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, o meu Pai o amará. E nós viremos para ele e nele faremos morada. Você é morada de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso de número 17, ele diz: Deus é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Se o Espírito do Senhor habita em você, você é livre. Você é livre do medo, das preocupações. Você é livre de viver em angústia, em ansiedade, em depressão, porque Jesus já te libertou de todas essas coisas. Como ele diz na sua palavra, que ele subiu alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então tudo aquilo que prende as pessoas no sofrimento, o cativeiro, aquilo que te algema a sua mente, os seus pensamentos, que leva o homem a sofrer, que leva a destruição na vida das pessoas, Jesus já levou cativo. Jesus arrancou isso tudo para aqueles que confiam nele. Já tirou e você é livre. Ele levou o seu cativeiro cativo e ele te deu o dom. Ele te deu o dom da paz, da alegria, do amor, da misericórdia, do perdão. E você não está preso mais em mágoas, em palavras que proferiram contra você, com calúnia, com infâmia, daquilo que você não praticou, daqueles que eles vêm te acusando, mas você tem o mesmo sentimento do Senhor Jesus que teve ali na cruz no seu último instante, quando ele estava ali sendo crucificado, sendo filho de Deus, como ele foi cotado como um malfeitor, como aquele que praticava mal, aquele que veio trazer o bem. E ele, levantando os olhos dos céus, ele disse: Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. E quando alguém te difama, calunia você, simplesmente você levanta os olhos aos céus e disse: Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. Como ele nos disse no Salmo de número 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a sua habitação, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedras. Pisarás o leão e a aspe, calcará aos pés o filho de leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o louvarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na sua angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei, e dar-lhe-ei abundância de dia.
e lhe mostrarei a minha salvação. Meus queridos amados, olha que promessa tão gloriosa que o Senhor ele nos faz, que aquele que habita no seu esconderijo, ou seja, aqueles que carregam inserida na sua alma, no seu espírito, no seu coração, na sua mente, as suas palavras, os seus mandamentos, e que pratica e guarda e obedece, ele tem um compromisso com esses de proteger, de livrar, de guardar, porque eles conheceram o nome dele. Ele diz: aqueles que me amaram tão encarecidamente, eu agora vou livrá-lo eles de todos os males. Praga nenhuma poderá tocar na sua casa, entrar dentro de você, mortandade, enfermidade, porque eles conheceram o meu nome. Aqueles que conheceram o meu nome, eles sabem muito bem quem eu sou, que eu criei o mundo e tudo o que neles há, simplesmente pela ordem da minha palavra. Eu disse: haja, e aquilo que não existia veio a existir. Eles confiaram em mim, e aqueles que confiam em mim, eu lhes darei proteção, que nem o mal poderá tocá-lo, porque eu ordeno os meus anjos que acampem em volta deles e os livre de todo mal, porque eles conheceram o meu nome. Estes são os que habitam no meu esconderijo, a minha sombra, aonde não temerá o espanto noturno, nem a mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, porque eu os protejo e eu os guardo. Esta é a minha proteção, aqueles que creem no meu nome, aqueles que creem no meu poder, aqueles que creem no meu poder, esses eu guardo, eu protejo, eu abençoo. Mas como poderia eu proteger alguém que não acredita em mim? Aqueles que não confiam em mim, aqueles que duvidam do meu poder? Porque todos são livres, mas jamais aqueles que crerem em mim sofrerão, ficarão desamparados, desprotegidos, porque eu dei a minha palavra que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, e aquilo que eu falei eu cumpro na vida daqueles que me buscam, daqueles que esperam em mim, daqueles que não procuram estabelecer a sua própria justiça, mas que busca a justiça que vem do alto, onde eu estou assentado, porque eu sou o justo juiz que julgo corretamente, que eu vos dei os meus mandamentos, que amai-vos uns aos outros assim como vos tenho amado, que ame os vossos inimigos, que abençoe e não amaldiçoa, bendigam, falam bem daqueles que falam mal de você, porque fazendo isso, vocês terão a minha proteção, porque eu vim trazer amor e por vos amar, eu tomei a cruz por amor a vós. Eu dei a minha vida para que vocês tivessem vida. E esses que assim o fazem, eu vivo neles, nas suas mentes, nos seus corações, eu abençoo, eu protejo, eu guardo, eu trago paz, eu trago segurança. E todos estes sentem-se protegidos como uma criança que está no seio, nos braços da sua mãe. Ela descansa, ela está em paz, ela está tranquila, ela se sente segura e ela não teme nada, porque confia na sua mãe. E a esses eu guardo, eu protejo, eu livro de todo mal. Por isso, meus queridos, meus amados, bem-aventurado, mais do que feliz, são aqueles que guardam
os seus mandamentos. Como ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, o meu Pai o amará. E nós viremos para ele e nele faremos morada. Você é morada de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso de número 17, ele diz: Deus é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Se o Espírito do Senhor habita em você, você é livre. Você é livre do medo, das preocupações. Você é livre de viver em angústia, em ansiedade, em depressão, porque Jesus já te libertou de todas essas coisas. Como ele diz na sua palavra, que ele subiu alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então tudo aquilo que prende as pessoas no sofrimento, o cativeiro, aquele que te algema a sua mente, os seus pensamentos, que leva o homem a sofrer, que leva a destruição na vida das pessoas, Jesus já levou cativo. Jesus arrancou isso tudo para aqueles que confiam nele. Já tirou, e você é livre. Ele levou o seu cativeiro cativo e ele te deu o dom. Ele te deu o dom da paz, da alegria, do amor, da misericórdia, do perdão. E você não está preso mais em mágoas, em palavras que proferiram contra você, com calúnia, com infâmia, daquilo que você não praticou, daqueles que eles vêm te acusando, mas você tem o mesmo sentimento do Senhor Jesus que teve ali na cruz no seu último instante, quando ele estava ali sendo crucificado, sendo filho de Deus, como ele foi cotado como um malfeitor, como aquele que praticava mal, aquele que veio trazer o bem. E ele, levantando os olhos dos céus, ele disse: Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. E quando alguém te difama, calunia você, simplesmente você levanta os olhos aos céus e disse: Pai, perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem. Assim eu encerro essa palavra agradecendo a Deus por ter me confiado de transmitir a palavra dele ao seu coração, que ele continue te abençoando, que ele continue te dando graça, te dando sabedoria, força, paz, te dando esperança, paciência, sabedoria para vencer todas as adversidades, os desafios que porventura surgir diante de você, que ele te toma pela sua mão e te faça saltar a muralha, que ele te fortalece e capacita para vencer todo o mal e que ele te guarde. Este é o pedido que eu faço ao Senhor por todos vocês que porventura vierem a ouvir esta mensagem. É o desejo do meu coração, é que você vá bem, que você seja próspero, que você seja feliz, que você seja, na verdade, um mensageiro, uma mensageira, um portador da bondade, da graça e do poder de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Um grande abraço, fique na paz. Para você que ainda não me conhece, eu sou Francisco Ribeiro e este é o canal Missão Palavras Vivas. Peço a você, se você for abençoado, nos ajude a levar essa mensagem um pouco mais na frente, compartilhando essa mensagem com alguém, que quem sabe você conhece alguém que está sofrendo, que precisa de uma palavra de esperança. Abençoe essa pessoa com essa palavra, envie essa mensagem, né? Não vai te custar nada, nem um centavo, e com isso você estará levando a mensagem do Senhor aos corações daqueles por quem o Senhor entregou a sua vida ali naquela cruz. Um grande abraço, fique na paz e o Senhor te abençoe. Até breve em nome de Jesus.